Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos para mais uma questão, prova número 8 agora da OAB. E vamos ver a primeira questão que foi formulada nessa 8ª prova do concurso unificado da prova da OAB. Em determinada ação fiscal procedida pela Receita Federal, ficou constatado que Lucili não fez constar quaisquer rendimentos nas declarações apresentadas pela sua empresa nos anos de 2009, 2010 e 2011, omitindo operações em documentos e livros exigidos pela lei fiscal. Iniciado processo administrativo de lançamento, mas antes de seu término, o Ministério Público entendeu por bem oferecer denúncia contra Lucili pela prática do delito descrito no artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.137/90, combinado com o artigo 71 do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida e a defesa intimada a apresentar resposta à acusação. Atento ao caso apresentado, bem como à orientação dominante do STF sobre o tema, responda fundamentadamente o que pode ser alegado em favor de Lucili. Pessoal, volta aqui para mim. Vejam vocês. Aqui, novamente, uma questão envolvendo crime contra a ordem tributária. Você já percebeu que o examinador da OAB, nesses primeiros 8 concursos, ele gosta bastante dessa lei. Já fez algumas questões a respeito. Se não me engano, é a 3ª vez que nós vemos essa lei aqui nas nossas aulas. Então, essa aula de hoje é a 4ª aula e pelo menos 3 vezes já caiu em prova de concurso. Vejam vocês que o examinador, em todas essas situações que nós examinamos, ele não foi tão profundo nessa lei. Ele fez perguntas que, olhando a lei, o artigo de lei, você conseguiria responder, você enfrentaria sem ter muitos problemas. Unicamente você tem que conhecer essa lei, por isso que eu insisto. No site aqui nós temos uma relação de leis penais para que você estude, para que você conheça, para que você saiba de sua existência, para quando você for na prova você não seja pego de surpresa. Muito bem. Aqui a Lucili, ela tem uma empresa e durante 3 anos ela não faz os lançamentos de determinado tributo. A Receita Federal faz uma fiscalização e observa isso. E inicia um procedimento administrativo para apurar se realmente houve a sonegação fiscal. Veja você, a Lucili pode até ser que ao final ela diga, não, tá certo, eu devo isso aí e vou pagar. Mas antes eu quero ver o que é na administração, administrativamente falando, o que é decidido em relação a mim. Então ela está aguardando a situação administrativa para pagar ou não o tributo. Isso é bastante comum no dia a dia. Então a esfera administrativa aqui no Brasil diz, olha, você deve R$10.000 de tributos. Você diz o seguinte, olha, eu até devo, mas eu entendo que não são R$10.000, eu entendo que sejam R$7.000 e eu quero discutir isso administrativamente. Se ao final ficar apurado no processo administrativo que eu devo 10, eu pagarei 10. Porém, se ficar comprovado que eu devo somente 7, eu quero pagar somente 7. Nessa situação, não há crime, não há sonegação fiscal. Você não está se opondo a pagar o tributo. Você simplesmente está discutindo administrativamente se deve X ou Y. Muito bem, em relação a isso, porque era algo que ocorria muito comumente no Brasil, estava sendo discutido administrativamente essa questão. O Ministério Público já ingressava com uma ação penal. O que ocorreu? Várias dessas situações chegaram até o Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo foi editada uma súmula vinculante de número 24. Meu querido aluno, você tem que conhecer as súmulas vinculantes que digam respeito a direito penal. Você tem que ir para a prova conhecendo essas súmulas vinculantes. Você terá a possibilidade de consultá-las no seu código. Você tem pelo menos que saber quais são as súmulas vinculantes que digam respeito ao direito penal. Muito bem, então uma possível resposta para esta questão. O fato praticado por Lucili é atípico, pois conforme entendimento pacificado no STF, não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo, nos termos da súmula vinculante número 24. Assim, na resposta à acusação, deve ser requerida a absolvição sumária de Lucili, nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim.
Então, uma possível resposta a essa indagação, ainda coloquei aqui na resposta a absolvição sumária, que deve ser exigida, deve ser requerida para o juiz, para que não seja recebida, a denúncia já foi recebida, para que ocorra a absolvição sumária da Lucili. É a absolvição sumária por quê? O que é sumário dentro de processo penal? É aquilo que não precisa mais de provas. Com isso aqui que eu estou apresentando para o juiz já pode decidir de imediato, sumariamente, sem necessidade de produção de mais provas. Absolvição sumária, artigo 397, inciso 3, é outro inciso que você tem que conhecer. Vamos para a próxima questão. Questão número 2 da prova número 8. Abel e Felipe observavam diariamente um restaurante com a finalidade de cometer um crime. Sabendo que poderiam obter alguma vantagem sobre os clientes que o frequentavam, Abel e Felipe, sem qualquer combinação prévia, conseguiram cada um uniformes semelhantes aos utilizados pelos manobristas de tal restaurante. No início da tarde, aproveitando a oportunidade em que não havia nenhum funcionário no local, a dupla, vestindo os uniformes de manobristas, permaneceu à espera de suas vítimas, mas agindo de modo separado. Tércio, o primeiro cliente, ao chegar ao restaurante, iludido por Abel, entrega de forma voluntária a chave de seu carro. Abel, ao invés de conduzir o veículo para o estacionamento, evade-se do local. Narcísio, o segundo cliente, chega ao restaurante e não entrega a chave de seu carro, mas Felipe a subtrai sem que ele o perceba. Felipe também se evade do local. Empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda às seguintes questões. Vejam vocês. Aqui nós temos duas pessoas, Abel e Felipe. Abel e Felipe estão agindo separadamente, então você tem que se lembrar que não há concurso de pessoas aqui, também conhecido como concurso de agentes. Concurso de pessoas e concurso de agentes são expressões sinônimas. Não há que se falar em concurso de agentes, em concurso de pessoas. Quais são as modalidades de concurso de agentes ou concurso de pessoas? Coautoria e participação. Qual é a diferença? Coautoria. Duas pessoas são autores do crime. Quem é autor do crime para o direito penal tradicional? Autor do crime é aquele que pratica o verbo do tipo. Por exemplo, se eu subtraio um carro, eu pratiquei o verbo do tipo, porque o tipo penal furto diz o seguinte: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então eu sou o quê? Eu sou autor do crime. Se uma pessoa me ajuda a subtrair, então eu sou autor do crime e ela também é autora do crime. Então, um em relação ao outro é o quê? Coautor. E o partícipe? O partícipe não pratica o verbo do tipo, mas como o próprio nome já diz, ele participa. Eu subtraio o carro. A outra pessoa fica olhando se a polícia não chega, se o dono do carro não chega. A outra pessoa me auxiliou. A outra pessoa não praticou o verbo do tipo. A outra pessoa é partícipe. Nessas duas situações, há coautoria, também conhecido... Perdão, nessas duas situações, há concurso de agentes. Muito bem? Então, vamos lá. Aqui nessa situação aqui, o Abel e o Felipe, o examinador já disse, eles agiram separadamente. Os dois tiveram a mesma ideia, mas eles agiram separadamente. Então, não há que se falar em coautoria ou participação. Em uma das situações, que é o primeiro aqui, o Abel ele faz o quê? Ele se veste de manobrista, então ele está aplicando uma fraude. Só que, vejam vocês, ele não subtrai a chave do carro. O proprietário do carro entrega as chaves para ele. Então, se ele tivesse subtraído, se valendo de uma fraude, haveria o quê? Furto qualificado pela utilização de fraude. Não é o caso. Eu vou dar um exemplo de furto qualificado pela fraude. Eu finjo que sou aquele pessoal da agente sanitário que fica fiscalizando para ver se tem dengue na casa das pessoas. Eu finjo que sou isso. Eu digo assim para o proprietário da casa: olha, eu posso dar uma olhada no seu quintal? Pode, não tem problema nenhum. Começa a olhar. Você pode pegar um copo de água para mim? É claro, só um minutinho. A pessoa sai para pegar o copo de água. Eu não sou agente de fiscalização sanitária.
A pessoa vai buscar um copo de água para mim, eu pego e subtraio o celular, a carteira. Isso é furto mediante fraude. Agora, quando eu me valho de uma fraude e a pessoa me entrega o que quer que seja, eu pratico o crime de estelionato. Então vamos lá, a indagação A. Qual a responsabilidade jurídico-penal de Abel ao praticar tal conduta? Responda motivando sua imputação. Motivando, eu tenho que dar o motivo, tenho que dar a fundamentação, porque é que será esse ou não aquele crime. Tendo em vista que Abel obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, iludindo o tércio em erro por meio fraudulento, cometeu o crime de estelionato, nos termos do artigo 171 do caput do Código Penal. B. Qual a responsabilidade jurídico-penal de Felipe ao praticar tal conduta? Responda motivando sua imputação. Tendo em vista que Felipe subtraiu para si coisa alheia móvel, deverá responder pelo crime de furto, nos termos do artigo 155, caput do Código Penal. Então, mais uma questão aí, que essa questão aqui estava fácil, não tinha muita complicação não, creio eu que dava para enfrentar sem nenhum problema. Nós voltamos, vamos fazer mais um intervalo, já já a gente volta para o nosso último bloco dessa aula.